Olá, boa tarde a todos. Cá estou eu para mais uma conversa audiológica. Hoje falo-vos de anamnese, que considero eu, e não só eu acredito, uma etapa importantíssima da nossa intervenção. Enquanto audiologistas, principalmente os audiologistas que trabalham de forma independente, os que trabalham por conta do outrem, geralmente esta anamnese é feita pelo médico, pela pessoa que está antes deles, ou que está com o doente, antes de orientarem o doente para o audiologista fazer os exames. Mas no meu caso, que tenho uma porta aberta, que trabalho por conta própria, esta é uma etapa muito importante da minha intervenção. Então, anamnese vem do grego ana, que quer dizer trazer de novo, e menese, que se refere à memória. Portanto, trazer de novo à memória aquilo que está a acontecer com a pessoa. Pode ser também definido como um conjunto de toda a informação importante sobre o cliente e sobre o seu problema. É a história que ele conta de si, do seu caso, que ele relata, ou que alguém muito próximo relata ou conta. Esta história pode ser recolhida através de perguntas diretas, perguntas mais abertas, e também através de questionários. Eu pessoalmente sou utilizadora de alguns questionários. Na parte das vertigens, por exemplo, temos o Dizziness Handicap Inventory, depois também temos, na parte do processamento auditivo central, temos o SAB e temos outros que podem ser utilizados. Para mim são úteis também para recolher informação mais qualitativa do que é que se está a passar com a pessoa, ok? A anamnese também pode ser definida como o ponto inicial no diagnóstico de uma doença. Não é? É o nosso ponto de partida, é o ponto de partida da nossa investigação para conseguirmos perceber o que é que se está a passar com a pessoa, para poder depois perceber que testes, que exames é que vão ser feitos e eventualmente depois que seguimento é que pode ser dado ao caso. Mas este é o ponto de partida da nossa investigação. Então, segundo a Wikipédia, uma anamnese bem conduzida é responsável por 85% do diagnóstico na clínica médica. Os restantes 15% são 10% para exames clínicos ou exames físicos, que são aqueles onde nós vamos procurar os sinais da doença, e os outros 5% para outros exames complementares, não é? Porque pode haver aqui outras questões associadas, nomeadamente metabólicas ou vasculares, que podem necessitar também de outros exames, não os específicos da área que a pessoa foi procurar, não é? Por exemplo, a audiologia. Nós fazemos os exames auditivos ou os exames de equilíbrio, mas se houver aqui questões vasculares reportadas pela pessoa, ou metabólicas, porque não indicar que a pessoa deverá consultar também um médico de família para que possa investigar essa parte, ou outra especialidade médica qualquer, não é? Portanto, a anamnese aqui com 85% de informação para conseguirmos fazer o diagnóstico. É uma percentagem bastante elevada, pelo que devemos realmente dar uma importância grande a esta etapa da nossa intervenção. Então, e a anamnese serve para quê? Serve para conhecer e contextualizar a pessoa e também os seus sintomas, para contextualizar a pessoa nos sintomas e os sintomas na pessoa. Aquilo que geralmente procuramos saber com a anamnese é a queixa principal da pessoa, o que é que ela sente, quando é que se instalou, quando é que deu conta que se tinha instalado, porque às vezes as pessoas não sentem logo, há uma altura em que se apercebem, mas a instalação daquele sintoma já vem de algum tempo. Qual o impacto que tem tido na vida da pessoa,
na vida profissional, pessoal, familiar, social? Que outros problemas de saúde tem tido? Que isto já tem a ver com a história da doença atual e também com outras doenças que a pessoa possa ter tido. É muito importante saber um bocadinho o global do que é que tem sido as doenças da pessoa, porque algumas ou muitas se relacionam entre si e faz sentido nós termos assim uma visão ampla e global e sistémica do que é que são ou do que é que têm sido as doenças naquela pessoa e eventualmente até tentar fazer aqui um relacionamento com a sua vida, com o seu estilo de vida. Também é importante saber relativamente à família, não é? Os antecedentes familiares, se há mais pessoas na família que têm aquela doença específica da qual ele se vem queixar, ou eventualmente outras que possam também já estar assim numa linha de hereditariedade. É importante saber tudo isso. E também os hábitos de vida, portanto, vícios, fumo, bebidas alcoólicas ou outras. Por exemplo, eu costumo perguntar quando são as questões das vertigens, alguns hábitos alimentares, os doces, não é? Porque sabemos que o açúcar pode ter aqui pode ser uma agravante na manifestação de sintomas vestibulares, assim como a cafeína também, os hábitos do café, quantos cafés por dia, também pode ser um potenciador de algumas crises. Tabaco, acho que já tinha dito. Pronto, é importante saber um bocadinho da história da pessoa, o que é que ela faz diariamente, quais são os seus hábitos mais fortes, mais marcantes, aquilo que a pessoa considerar como importante partilhar naquela altura. Não é? Eu sei que às vezes pode não haver muito tempo para fazer esta escuta, mas ela pode ser determinante para tudo aquilo que nós vamos fazer a seguir, partindo daqui. Não é? Eu tenho pessoas que se sentam à minha frente, acompanhadas, é mais comum acontecer acompanhadas, começam a falam do problema que as levou ali, qual foi a questão que as trouxe até à minha presença, audiologista, mas depois começam a falar de muitas outras coisas e eu permito, dou esse tempo, dou esse espaço, porque para mim é importante conhecer o mais possível da pessoa. Já está aprovado por vários estudos que estão feitos e publicados que a nossa saúde emocional interfere muito com a nossa saúde física e não é nada incomum eu ter pessoas com queixas de desequilíbrio na minha frente ou que tiveram uma infância com poucas referências, isto falando aqui na relação com pai e mãe, que são aquelas mais fortes, não é? As que nos dão a segurança que nós precisamos para crescer de uma forma saudável. Portanto, que não tiveram essa base segura, essas referências seguras e depois aparecem estas queixas de desequilíbrio e também pessoas mais idosas e que estão mais solitárias, vivem mais sozinhas, mais desamparadas, com menos estruturas onde se possam agarrar ou apoiar e isso também, esse fundo emocional, obviamente que também vai contribuir para que elas depois desenvolvam estas questões do desequilíbrio. Muitas vezes até a chamarem a si algum tipo de atenção que estão a sentir que necessitam, mas que não conseguem pedir ou de forma inconsciente até, nem elas próprias têm essa consciência de que precisam desse apoio e não o pedem, ou não querem mesmo estar a incomodar, não querem ser estorvos na vida dos filhos ou de quem tem mais próximo e acabam por arranjar umas doenças e acabam por ter esse acompanhamento, mas por via da doença e não por via da saúde. Portanto, quanto a mim,
do que tenho vivido, do que tenho experimentado, do que tem sido a minha prática clínica, esta fase, esta etapa da anamnese é de extrema importância para conseguirmos elaborar eventualmente um bom diagnóstico. Não há diagnósticos que não conseguimos fazer sozinhos, temos que encaminhar a pessoa para o médico e depois o médico mandar fazer outros exames, mas em algumas situações como é o da perda auditiva, das dificuldades de compreensão, nas intervenções no processamento auditivo central com crianças, aqui na parte dos desequilíbrios, das tonturas e das vertigens, com uma boa anamnese podemos fazer uma boa orientação ou uma melhor orientação do caso da pessoa, em primeiro lugar, e depois do seu caso para conseguir obter o melhor diagnóstico e depois o melhor tratamento, não é? Estas fases estão todas ligadas entre si. A anamnese também é um momento importantíssimo de estabelecimento de relação com o cliente, portanto, deste início de uma relação terapêutica, não é? Que visa ajudar aquela pessoa a resolver o problema que ela nos traz. Portanto, é uma fase ou é uma etapa que necessita muito de uma escuta ativa, como eu disse também no último vídeo, na última conversa que vim aqui ter, uma escuta não só com os ouvidos, mas uma escuta com os olhos e uma escuta também com o coração, que nós conseguimos sentir um bocadinho os que estão mais, com essa capacidade mais desenvolvida, ao escutar a pessoa, ao ouvir a pessoa, ao olhar a pessoa, ao receber dela a forma como ela está a transmitir as palavras, conseguimos sentir várias coisas, e então é muito importante, ou tem sido muito importante no meu percurso, esta escuta ativa. É muito importante também uma empatia com a pessoa e um não julgamento, independentemente daquilo que possa ser a partilha que ela nos traz. E acreditem que há partilhas que nos deixam um bocadinho boquiabertos, às vezes não estamos bem preparados para receber. Muitas vezes são partilhas que não fazem parte especificamente daquilo que a pessoa veio tratar, mas que a pessoa acaba por deixar, por partilhar, porque sentiu, se calhar do outro lado, que havia alguém que estava disposto a ouvir. Portanto, empatia e não julgamento é importantíssimo nesta fase também. Demonstrar interesse por aquilo que a pessoa está a dizer, que também faz parte desta escuta ativa. Promover sentimentos de acolhimento, e isto tem aqui ligação com o não julgamento e com a empatia. A pessoa se sentir acolhida vai conseguir ser mais honesta nas suas partilhas, naquilo que nos está a transmitir, na história que nos está a contar. E nós precisamos dessa verdade para conseguir ajudar melhor a pessoa. Demonstrar confiança naquilo que estamos a propor fazer a seguir, portanto, devolver uma resposta que possa ir ao encontro daquilo que é a expectativa da pessoa, que a pessoa tem, de que nós podemos ajudar naquilo que ela nos traz, não de uma forma, às vezes, específica e objetiva, mas também de uma forma global. Eu procuro sempre fazer isso com as pessoas que me procuram, recebo o que ela me traz e depois tento perceber o que é que também da história que ela me conta estará ligada ou não, e depois orientar a pessoa até para várias especialidades médicas ou técnicas. Fazer perguntas abertas, também já tinha dito isto há bocado, é importante fazer perguntas abertas, e estas dão espaço para a pessoa dizer, procurar na sua gaveta de queixas ou na sua gaveta de informações, procurar aquelas que ela entender que deve trazer,
quando às vezes fazemos perguntas orientadas, pode haver uma resposta que é um bocadinho induzida. Pronto, eu costumo ajudar as pessoas em algumas, confesso, não é? Nomeadamente aqui às vezes na vertigem, porque as pessoas não conseguem muito bem explicar aquilo que sentem. E eu às vezes ajudo, mas sente que anda a flutuar, sente que os pés não estão bem poisados no chão, sente que a cabeça está um bocadinho fora do pescoço. Vou ajudando com isto, pronto, de certa forma posso estar a induzir a pessoa a dizer-me coisas que ela até não sente, mas que acha que sente, ou não ser uma resposta tão verdadeira como se for a pessoa à procura na sua biblioteca, no seu arquivo de sintomas, o que é que lá está. Mas pronto, é importante fazer perguntas para que depois possam vir as respostas, e respostas destas que nos trazem ouro. Estas respostas trazem-nos ouro porque podemos a partir delas desencadear ou planear uma intervenção terapêutica, não é? Seja de diagnóstico, seja mesmo depois de tratamento. Estava aqui a ver a minha cábula para ver se me estava a esquecer de alguma coisa, julgo que não. Esta conversa hoje vai ser mais curtinha, mas pronto, deixar-vos aqui só este reforço de que esta primeira etapa pode determinar tudo o que vem a seguir, não é? Quer da nossa parte, enquanto profissionais, quer da parte da pessoa que veio procurar um serviço e que depois, quando sai para fora, vai dizer a outros como é que foi. Se nós tivermos este cuidado de prestar atenção a esta etapa e de cuidar dela, de fazer o melhor possível com ela, de entregar à pessoa o melhor possível e de procurar recolher da pessoa também o maior número de informação possível, a pessoa muito provavelmente vai sentir-se acolhida, não julgada, que houve empatia, que houve preocupação, que o profissional se interessou por ele, não só pela doença ou pelo sintoma que ele trazia, mas interessou-se por ele enquanto pessoa. E eu acho que isto pode fazer uma gigante diferença na forma como prestamos os nossos serviços. Está bem? Esta é a minha forma de trabalhar. Eu não consigo olhar só para a doença. Pronto, eu olho para a pessoa, escuto o que ela tem para me dizer e não só o que está relacionado com o que ele levou à consulta, da audiologia, mas todas as outras coisas que por vezes parece que nos estão ligadas bastante. Tudo ajuda a perceber que pessoa é que nós temos à nossa frente, quais são as expectativas daquela pessoa, o que é que realmente está a preocupá-la ou perturbá-la, de que forma é que nós podemos ajudar a pessoa a ultrapassar essa perturbação e essa angústia que ela traz, e se o fizermos de uma forma profundamente empática, a pessoa vai sair do nosso atendimento satisfeita, vai sair contente, vai sair agradada e vai dizer a outros aquilo que fizemos por ela e pronto, e mais pessoas poderão vir ao nosso encontro também, por terem ouvido um bom testemunho do serviço que nós prestamos, está bem? Pronto, para hoje era isto que eu tinha para partilhar. Estou aqui a pensar noutros possíveis temas que possa trazer, que também são lógicos, mas que muitas vezes não falamos deles, por isso mesmo. E pronto, entretanto eu dou notícias, estou aqui a preparar coisas, a preparar conteúdos para disponibilizar aos colegas, e estou a desafiar-me, a autodesafiar-me, que é sempre a mim, que eu me vou desafiando para estar aqui, para vir aqui fazer estas conversas, para perder o medo, para ir deixando de lado estes receios, não é? Que às vezes também tenho e tomam conta de mim, de que posso não ser capaz de vir partilhar aquilo que é a minha vivência, que são as minhas experiências e que são coisas que eu acho que são importantes para a nossa prática clínica enquanto audiologistas
E então obrigo-me a vir aqui fazer isto também para desemborrar, para desemborrar, para ganhar confiança e para conseguir melhorar como pessoa, como profissional. Está bem? Grata por estarem desse lado, escolherem esta conversa. Deixem o vosso comentário. Eu preciso de perceber se isto é útil, se não é. Eu espero que sim. Eu considero que sim. Ninguém me falou disto, julgo eu, com esta profundidade. Espero que seja útil. Esse também é um dos objetivos de vir aqui ter estas conversas, é partilhar convosco conteúdos que sejam úteis. E gostava de obter o vosso feedback para perceber, não é, se vale a pena continuar ou não. Então, até à próxima.